Fala, torcedores do Vasco! Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização sobre o nosso amado clube. No vídeo de hoje trago 3 informações que são motivo de alento para todos nós vascaínos. Vamos falar sobre os últimos dias de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, além da nossa estreia na Copa Sul-Americana, que já acontece na próxima quarta-feira no Peru, em um jogo fora de casa e em altitude. Tenho certeza que essas atualizações vão deixar todos bastante empolgados, então antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e clica no botão vermelho aqui embaixo para se juntar à nossa comunidade. Aqui todos os dias temos conteúdos e novidades exclusivas para vocês, então deixe seu like no vídeo e compartilhe com outros amigos torcedores espalhados pelo Brasil. Combinado! Agora vamos lá, porque a estreia no Campeonato Brasileiro está logo aí. Faltando poucos dias. Lembrando que o Vasco vai jogar em casa no nosso São Januário no domingo às 6h30 da noite, horário de Brasília. Ontem chegou uma notícia que para o Vasco é boa, mas que infelizmente não é tão favorável para o futebol brasileiro. A situação do Neymar, que vinha treinando normalmente, parecia estar se preparando para estrear, mas acabou agravando a lesão, que havia sofrido na semana passada. Ele voltou a sentir um desconforto muscular em um dos treinos mais recentes e as chances de ele estar em campo no domingo diminuíram consideravelmente. Foi realizada uma nova avaliação com a equipe de fisioterapia e a expectativa é de que ele não consiga se recuperar a tempo da estreia no Brasileiro. Para nós isso é uma ótima notícia, já que Neymar é um dos principais jogadores do futebol nacional e sua ausência no jogo contra o Vasco é sem dúvida uma vantagem para a nossa defesa. Mas também temos ótimas notícias, principalmente com o retorno de um jogador que estava afastado há 7 meses, devido a uma lesão. O meia-atacante Adson está de volta, ele tem treinado muito bem e quem sabe pode até garantir uma vaga como titular no time nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Adson tem deixado uma excelente impressão na comissão técnica, que está bastante satisfeita com sua recuperação física e o ganho de massa muscular que ele obteve nesse período. O trabalho dele foi bastante focado tanto nos treinos do clube quanto fora dele, com o auxílio de profissionais especializados para garantir um retorno em grande forma. Isso é uma notícia muito positiva e tomara que ele volte a ser aquele Adson decisivo que vimos no Campeonato Brasileiro passado. Com esse retorno e outros jogadores se aprimorando, vi recentemente um vídeo de treino que nos mostrou um ótimo ritmo de 2 jogadores. Eles estavam extremamente ativos e envolvidos nas atividades, enquanto um outro acabou se afastando e não deverá estar disponível para o início do torneio. Porém, o outro jogador está voltando com força total e participando ativamente dos treinos. Agora é com o técnico que a decisão final sobre a formação do time fica. Pelo que soubemos, a escalação para o domingo não deve ter grandes mudanças. Um goleiro de confiança, um lateral direito, outro lateral esquerdo e uma dupla de zaga com um jogador que finalmente terá a chance de ser titular ao lado de seu companheiro. No meio de campo, vamos ter pelo menos mais um jogador presente, com a possibilidade de até 3 atletas adicionais. No ataque, 2 jogadores devem começar com a chance de um terceiro que vem se destacando nos treinos. Se ele continuar se destacando, deve reassumir sua vaga no time titular. Para o restante da escalação, outros 2 atletas completam o time. Essa deve ser a formação escolhida pelo treinador. Vale lembrar que apesar dos últimos resultados no torneio estadual, com algumas derrotas, sigo confiante no time. Esse período de trabalho intenso e as mudanças feitas pelo técnico podem e devem resultar em um bom desempenho na estreia do Brasileiro. Começar bem é fundamental para dar confiança para a sequência do campeonato. Agora, mudando de assunto. Vamos falar sobre a saída de um jogador que foi contratado no ano passado por um valor considerável. Ele chegou ao clube por cerca de 10 milhões de reais vindo do futebol português, mas sua passagem não foi das mais felizes. Agora, ele está prestes a ser emprestado para um time canadense. Esse empréstimo será até o final do ano. E a negociação inclui uma opção de compra caso o jogador se destaque no período, com metas como jogar como titular, fazer gols e dar assistências. Infelizmente, não foi uma passagem de sucesso para esse jogador e tudo indica que sua saída será rápida, sem grandes feitos em sua trajetória pelo clube. Continuando com as novidades, tivemos recentemente atualizações importantes.
Um assunto que está quase resolvido diz respeito à reforma de São Januário, que é algo que a torcida já discute há algum tempo. Desde dezembro de 2023, esse tema vem sendo debatido. A promessa de reforma não foi cumprida até o momento, e agora estamos nessa expectativa. São Januário tem grande potencial, com capacidade para até 57 mil pessoas em jogos do Vasco e até 65 mil em eventos musicais. Isso abre uma perspectiva interessante para o estádio, que após a reforma poderá abrigar mais eventos além dos jogos. Isso coloca a dúvida no ar: será que o Vasco vai perder algo no lado esportivo com o uso do estádio para outros tipos de evento? A qualidade do gramado é uma preocupação constante e o uso de grama sintética pode ser uma alternativa, como muitos clubes têm adotado para receber shows. Se a qualidade do gramado natural não for satisfatória, a grama sintética pode ser uma opção, embora, pessoalmente, eu prefira o gramado natural desde que esteja em boas condições. Mas é claro que a prioridade deve ser sempre a qualidade das partidas de futebol. Por outro lado, a ideia de ter shows no estádio também pode trazer um bom retorno financeiro, embora isso requeira um bom planejamento para evitar sobreposição de datas. A gestão disso será fundamental para evitar conflitos de programação e garantir que o estádio esteja sempre pronto para receber os jogos do Vasco. Para finalizar, a questão da arbitragem continua sendo um tema controverso. A escolha do árbitro Rafael Klein para o jogo contra o Santos gerou bastante debate, como sempre acontece com a arbitragem no Brasil. O nível da arbitragem, na minha opinião, é algo que ainda precisa evoluir. No entanto, o que mais esperamos é que o árbitro tome boas decisões durante a partida e não se coloque como centro das atenções. O foco deve estar nas equipes em campo, e é isso que esperamos para o jogo de domingo. E por falar em domingo, a grande novidade do dia é que um jogador renomado que estava em dúvida para o confronto de abertura, agora está confirmado que não participará. Isso vai impactar o jogo, já que esse atleta é um dos principais nomes do futebol brasileiro e sua ausência pode ser uma grande perda para a equipe. Para muitos isso pode ser uma oportunidade, mas também é uma pena para os torcedores que esperavam ver o duelo entre esses dois grandes jogadores na primeira rodada. Vamos ter que esperar para ver esse confronto mais para frente, mas com certeza a expectativa é enorme. Fico por aqui, pessoal, mas quero saber a opinião de vocês nos comentários. Qual a sua visão sobre a ausência desse jogador? Deixe sua opinião e vamos continuar essa discussão. Agora vamos falar um pouco mais sobre o impacto dessa ausência no confronto de abertura. É claro que todos esperavam ver o duelo entre esses dois grandes nomes do futebol brasileiro, mas com essa lesão, a expectativa se transforma em uma oportunidade para outra equipe. A presença de um dos maiores jogadores do país, que apesar de estar em recuperação é sempre uma ameaça para qualquer time, é uma perda significativa para o espetáculo, sem dúvida. Por outro lado, a equipe que enfrenta essa ausência tem agora uma chance maior de buscar a vitória. Não é que a competição tenha se tornado mais fácil, mas a presença desse jogador sempre levava a um desequilíbrio no jogo. Com sua ausência, o equilíbrio entre as duas equipes se torna mais claro e as chances de um bom desempenho se ampliam para quem joga em casa. O que vemos nesse cenário é que as equipes acabam se ajustando de acordo com as condições do jogo. E essa mudança na dinâmica do elenco adversário pode se tornar um fator decisivo. O técnico, ao observar essas mudanças, vai ter que buscar a melhor forma de lidar com o adversário e também com o próprio time. Esse é o grande desafio de uma estreia, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde a pressão já começa a aparecer logo no início. A ausência desse jogador estrela que muitos esperavam ver em campo faz com que as duas equipes se tornem mais equilibradas e isso só aumenta a emoção da partida, pois abre mais espaço para que outros jogadores possam brilhar. Além disso, a pressão sobre o técnico e a comissão técnica se torna ainda maior, já que qualquer decisão errada pode ser determinante em uma estreia. Estamos falando de um campeonato de altíssimo nível. E o Vasco, por mais que tenha tido algumas dificuldades no campeonato estadual, tem a expectativa de dar a volta por cima e brigar por uma boa colocação. A responsabilidade sobre o time é imensa e é bom ver que a comissão técnica está se preparando para esse momento, com foco no trabalho no aprimoramento físico e técnico dos jogadores.
O Campeonato Brasileiro é longo, é verdade, mas começar com o pé direito sempre é importante. O Vasco precisa dar uma boa resposta logo de cara, pois a torcida está cheia de expectativas. Em relação à reforma de São Januário, embora a promessa de reformulação do estádio tenha sido adiada, existe uma expectativa de que isso mude em breve. O clube, com sua história grandiosa, merece um estádio moderno que possa atender às necessidades tanto dos jogadores quanto da torcida. A ideia de transformar o estádio em um espaço multifuncional com shows e outros eventos é algo que pode trazer bons frutos, mas a prioridade precisa ser o futebol. A torcida vascaína é apaixonada e fiel, e a manutenção da qualidade do gramado, além da preservação da identidade do estádio, é algo essencial. São Januário tem que continuar sendo o templo sagrado do futebol, um local onde o Vasco sempre mostrou sua força, e a ideia de torná-lo ainda mais moderno e capaz de abrigar grandes eventos é algo positivo, desde que o foco principal continue sendo o time. Essa questão de utilizar o estádio para shows também é polêmica, mas é preciso compreender que em tempos de crise financeira, explorar todas as possibilidades de arrecadação é fundamental. Porém, a principal preocupação é o impacto nos jogos de futebol. Como já disse, a qualidade do gramado é um ponto crucial, e se isso for bem gerido, não vejo grandes problemas. Alguns clubes têm enfrentado dificuldades com a grama sintética que foi adotada em alguns estádios para receber eventos musicais. No entanto, é necessário que o Vasco tenha um plano bem definido para garantir que os jogos de futebol não sejam prejudicados. O estádio precisa ser reformado, sim, mas sem comprometer a essência do futebol. O que se espera agora é que o clube tenha uma gestão cuidadosa e responsável nesse processo, sempre levando em consideração a opinião da torcida e, claro, o futuro do time. São Januário precisa ser um espaço onde o Vasco continue sendo uma potência, com um gramado que suporte as grandes disputas que estão por vir. Em relação aos shows e outros eventos, a administração precisa pensar em como gerenciar essas situações para que não haja conflito de datas e nem desgaste físico no campo. Se isso for feito de maneira equilibrada, o Vasco pode se beneficiar financeiramente e ainda garantir que seu estádio se mantenha um local sagrado para o futebol. Agora voltando para o que realmente importa, o futebol. A estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro será um grande teste. A equipe tem se preparado intensamente para esse momento e, como eu disse, as mudanças feitas pelo técnico durante o período de preparação trazem boas perspectivas. Apesar de algumas derrotas no campeonato estadual, o time está mais ajustado e pronto para começar essa nova jornada. A pressão é grande sim, mas a confiança na qualidade do elenco é alta. O Vasco tem um time forte e, mesmo com a ausência de alguns jogadores, a expectativa é de que o time tenha força para superar qualquer obstáculo. O Campeonato Brasileiro é uma competição difícil, mas a camisa do Vasco pesa e a história do clube inspira respeito. Com as novas contratações e o retorno de alguns jogadores importantes como o Adson, o time tem tudo para fazer uma campanha de destaque. O trabalho de preparação foi sério e a comissão técnica tem se dedicado ao máximo para que os jogadores entrem em campo prontos para lutar pelo Vasco. A torcida vai estar lá empolgada e a esperança é de que, com o apoio dos fãs, o time consiga mostrar todo o seu potencial logo na primeira rodada. A estreia é sempre um momento tenso, mas também é uma grande oportunidade de mostrar força e é isso que o Vasco vai buscar. Em relação à ausência do jogador renomado que se lesionou, podemos ver isso como uma oportunidade para o time adversário se ajustar e também para o Vasco aproveitar o momento. Esse tipo de situação é comum no futebol e faz parte do jogo. Lesões fazem parte do esporte e as equipes precisam estar preparadas para lidar com isso. O que importa é como os times se ajustam e buscam a melhor forma de entrar em campo, independentemente de quem estará ou não disponível. A questão da arbitragem, como sempre, continua sendo um ponto de discussão. A escolha de Rafael Klein para o jogo contra o Santos gera expectativa, mas o que esperamos, como sempre, é que ele e os outros árbitros atuem com imparcialidade e respeito, deixando que o jogo seja decidido pelos jogadores em campo. O futebol
Brasileiro ainda precisa melhorar muito nesse aspecto, mas a evolução é lenta. Enquanto isso, a torcida continua acompanhando sempre atenta aos detalhes, buscando justiça e transparência no jogo. O que eu espero para a estreia do Vasco é que, apesar das dificuldades e das ausências, o time consiga mostrar o que tem de melhor. A temporada promete ser difícil, mas o elenco está bem preparado e a confiança é grande. São Januário estará lotado, a torcida vai apoiar como sempre e todos esperam uma vitória para começar com o pé direito. Para os próximos jogos, o importante será manter o foco, a garra e a determinação que caracterizam o Vasco. O Campeonato Brasileiro é longo, mas com o apoio da torcida e o trabalho sério da comissão técnica, o time tem tudo para brilhar. Vamos aguardar e ver como essa nova temporada se desenrola, mas sem dúvida a expectativa é das melhores para a estreia do nosso time. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em uma decisão que pegou muitos de surpresa, Léo Jardim, goleiro que se tornou um dos pilares do Vasco da Gama nos últimos anos, anunciou sua saída do clube carioca. O anúncio, feito de forma inesperada, reacendeu o debate sobre o futuro do time e trouxe à tona questionamentos sobre a estratégia da equipe para a próxima temporada. O goleiro, que chegou ao Vasco em 2023 e logo se firmou como titular, fez questão de esclarecer sua posição. Ele deixará o clube de graça, o que certamente terá um impacto profundo nas finanças do Vasco e no planejamento de contratações. A trajetória de Léo Jardim no Vasco foi marcada por momentos de brilho e desafios. Logo em sua estreia, em fevereiro de 2023, o goleiro mostrou sua qualidade ao ajudar a equipe a vencer o Nova Iguaçu com uma grande atuação. Durante o Campeonato Carioca, destacou-se com defesas importantes, consolidando-se como o grande nome da equipe. Sua atuação contra o Flamengo, ao defender um pênalti de Gabigol, entrou para a história e o goleiro se tornou símbolo de garra e habilidade, com uma performance sólida em várias competições, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Entretanto, a relação de Léo com o clube Cruz Maltino não foi isenta de altos e baixos. Apesar de seu desempenho individual impressionante, o Vasco enfrentou dificuldades coletivas, resultando em uma série de derrotas que deixaram o time à beira do rebaixamento. Mesmo assim, o goleiro foi crucial para a permanência do time na Série A, com defesas essenciais e até defesas de pênaltis memoráveis. Léo também se destacou nas estatísticas, sendo um dos goleiros com mais defesas difíceis na competição. E chegou a ser convocado para a seleção brasileira, o que demonstrou a sua crescente notoriedade no cenário nacional. Agora, com a confirmação de sua saída de forma gratuita, surgem várias especulações sobre seu futuro. Times europeus já haviam demonstrado interesse no goleiro, e essa movimentação pode estar relacionada a uma possível transferência para um novo desafio. A decisão de Léo Jardim levanta questões sobre o planejamento do Vasco, que perdeu um de seus jogadores mais importantes sem receber nenhum valor financeiro pela transação. Esse cenário pode gerar ainda mais pressão sobre a diretoria, que terá que lidar com a ausência de um goleiro de peso no elenco. O anúncio de Léo marca o fim de um ciclo importante no Vasco. E a torcida, que tanto acompanhou e apoiou o goleiro, durante sua passagem vive um misto de emoções. Enquanto alguns lamentam sua saída, outros se questionam sobre o que o futuro reserva para o clube e como a direção do Vasco lidará com a lacuna deixada por Léo. Com o mercado de transferências se aquecendo, o time Cruz Maltino precisará agir rapidamente para buscar um substituto à altura de um goleiro que por muitos foi visto como a última linha de defesa em tempos difíceis. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!